Crise na Petrobras. Cúpula da estatal vê erros sobre dividendos e governo pode rever decisão. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro depõe à Polícia Federal para esclarecer os principais pontos da trama que previa um suposto golpe de Estado. Eleições municipais. Pesquisa Datafolha aponta empate entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E nas telonas, Oppenheimer confirma favoritismo e é o grande vencedor do Oscar 2024. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. O presidente Lula se reuniu com Jean Paul Prates, presidente da Petrobras. O encontro aconteceu depois de uma semana conturbada na estatal. A empresa enfrentou uma queda de 55,3 bilhões em seu valor de mercado, após anúncios sobre dividendos extraordinários. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reuniu-se com o presidente Lula nesta segunda-feira. Este foi o primeiro encontro dos dois após a estatal anunciar que não distribuirá dividendos extraordinários, um pagamento extra que as empresas fazem aos seus investidores. Esse anúncio resultou em uma forte queda no preço das ações no fim da semana passada e pressão de algumas alas do governo para a saída de Prates do comando da empresa. Em comunicado divulgado na última quinta-feira, a Petrobras informou que não pagaria dividendos extras a seus acionistas. A proposta aprovada e que será apresentada na Assembleia Geral Ordinária é de 14,2 bilhões de reais, o mínimo previsto em sua política. Além disso, 43 bilhões de reais serão retidos em reserva estatutária, um mecanismo criado em 2023 com a aprovação de um novo estatuto da estatal. No mesmo dia, a estatal também divulgou o balanço da petroleira, revelando que no ano de 2023, a Petrobras teve um resultado 33,8% menor do que em 2022. A reunião ocorreu às 15 horas no Palácio do Planalto. E para o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, a situação do presidente da Petrobras, o petista Jean Paul Prates, está cada vez mais complicada. O presidente Prates da Petrobras, desde o início da sua atividade, da sua presidência, ele tem sido uma espécie de corrente de transmissão entre os interesses do governo, que é o maior acionista da Petrobras, e os acionistas minoritários, o que tem desagradado o governo. O governo quer sempre que a Petrobras faça mais investimentos. Ponto. As relações cada dia mais ficam mais tensas. As relações de Prates com o Rui Costa não são boas e com o ministro Silveira das Minas e Energia, então já chegou num nível bastante deteriorado. O que acontece é o seguinte: na semana passada, o presidente Prates resolveu não distribuir dividendos para os acionistas minoritários e reter esses dividendos. Evidentemente, o governo deseja que esses recursos sejam aplicados para investimento da Petrobras. Se pega o dinheiro, segura e gasta para a empresa crescer. Só que isso é proibido por lei, não pode ser feito. Então, o que acontece? O Prates pega esse dinheiro, os dividendos, coloca numa conta e fica com uma espécie de reserva lá. É esse negócio que está aborrecendo. O Conselho decidiu por isso aí, por 5 votos a 4. A maioria de conselheiros do governo votou para segurar o dinheiro. Os minoritários, que foram os 4, votaram para distribuir o dinheiro, os dividendos. Resultado, a Petrobras perdeu 58 bilhões na semana passada como valor de mercado. É claro que isso se recupera ao longo dos dias, das semanas e dos meses. E começou esta semana com queda das ações, continuou na Bolsa de Valores. Pois é, então o momento é de comprar, né, Petrobras? O tenente-coronel Mauro Cid prestou esclarecimentos à Polícia Federal nesta segunda-feira. O depoimento apurou informações da tentativa de golpe em 2022.
O tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid prestou um novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. A expectativa era de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro falasse sobre a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. A oitiva presencial aconteceu na sede da Polícia Federal em Brasília e fez parte da tratativa fechada por Cid e a Polícia Federal. A nova declaração aconteceu após o general Marco Antônio Freire Gomes prestar um depoimento de quase 8 horas na sede da PF no dia 1º deste mês. Informações dadas pelos ex-comandantes Freire Gomes e Braga Neto em outros depoimentos colaboraram com as investigações sobre o suposto plano de golpe em 2022. As apurações sobre o ex-presidente e alguns aliados envolvem indícios obtidos na delação ou provas encontradas nos materiais apreendidos em aparelhos de Mauro Cid. Em outros depoimentos, Cid omitiu informações e disse que reuniões foram feitas para discutir minutas golpistas, mas não disse se Bolsonaro pretendia levar o plano adiante. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai votar a PEC que torna crime a posse e o porte de drogas. A medida acontece após movimentação do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar a PEC que criminaliza o porte de drogas. A decisão foi tomada na última quinta-feira em reunião de líderes partidários com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é uma resposta ao STF que já formou maioria para diferenciar usuários de traficantes. A questão do porte de drogas também está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, que retomou e depois suspendeu o julgamento que discute o porte para consumo próprio e os critérios para essa definição. O ministro Dias Toffoli, do STF, pediu mais tempo para análise na última quarta-feira. Até o momento, o placar estava de 5-3 para a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. A legislação atual, que foi aprovada em 2006, pune quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, incluindo a maconha. Embora as penas sejam leves para consumidores, a lei deixa o critério dos juízes determinarem se o portador é usuário ou traficante, o qual deve enfrentar duras penas de prisão. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o porte de qualquer quantidade de drogas deve ser criminalizada. As organizações criminosas no Brasil estão tomadas e envoltas em função de tráfico de drogas. Não há outra atividade mais lucrativa do que essa ainda no mundo. Então, isso tudo tem que ser considerado. A existência da droga é um perigo em abstrato. A própria existência dela é algo que gera ou deve gerar consequências jurídicas, ainda que sejam consequências jurídicas ínfimas, muito pequenas, porque foi a opção do legislador em 2006, eu concordo com ela, de não ter prisão para o usuário, mas deve ter uma consequência jurídica. O Podemos anunciou a senadora Soraya Tronic como candidata à presidência do Senado. A eleição irá acontecer no início de 2025. O Podemos anunciou que a senadora Soraya Tronic disputará a presidência do Senado na eleição que acontece no começo de 2025. Ela deve enfrentar o ex-colega de partido Davi Alcolumbre, que atualmente é filiado à União, apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O Senado nunca foi presidido por uma mulher. Em 2021, a então senadora Simone Tebet foi a primeira mulher a concorrer à cadeira. Na ocasião, ela recebeu 21 votos, mas acabou perdendo para Pacheco, que teve 57. Em 2022, Tronic disputou a presidência da República pelo União Brasil. A parlamentar recebeu quase 700 mil votos e terminou em quinto lugar, com 0,51% dos votos válidos. Ela foi eleita senadora em 2018 pelo Mato Grosso do Sul com o apoio de Jair Bolsonaro, além de ganhar destaque nacional nos últimos anos pela sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. A seguir, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes aparecem tecnicamente empatados em pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo.
Motorista embriagado atropela motociclista em rodovia do interior paulista. É preso em flagrante, mas sai pela porta da frente da delegacia. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Com a gente.